Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar num material bem instigante que argumenta que uns símbolos antigos, universais, os arquétipos, seriam a chave secreta por trás do marketing, das vendas e até de como a gente age no dia a dia. A fonte dessa nossa conversa é o livro Marketing e Arquétipos, do Hélio Couto. E a nossa missão aqui é tentar entender a linha de raciocínio que esse material apresenta, sabe? Como esses conceitos, que parecem meio abstratos, né, teriam, segundo o autor, uma base bem concreta ligada à química do nosso cérebro, mais especificamente nos neurotransmissores. E, claro, como isso seria usado para influenciar as nossas escolhas, muitas vezes sem a gente nem perceber. Ok, vamos abrir essa caixa? Exato. Olha, a ideia central que o material traz é que as nossas decisões, principalmente quando a gente vai comprar algo, não são tão racionais quanto a gente gosta de pensar, né? Elas seriam, na verdade, fundamentalmente emocionais. E aí o autor define esses arquétipos como imagens afetivas, ou seja, símbolos que já vêm carregados de emoção, capazes de disparar reações bem específicas na gente. E essa conexão com a biologia, como ela entraria aí, segundo o livro? Então, aí que entram os neurotransmissores. A proposta do material é que quando a gente vê um certo arquétipo, isso ativaria a produção de substâncias químicas no cérebro, tipo a dopamina, que o livro liga muito a prazer, poder, euforia, ou a serotonina, mais associada com felicidade, calma, otimismo. O ponto que chama atenção mesmo é essa conexão direta que o autor faz. Um símbolo X gera uma resposta bioquímica Y. Bem direto ao ponto. Interessante essa ponte tão direta. E o livro fala sobre como isso funcionaria sem a gente notar, né? Aquela história da percepção subliminar. Sim, ele dedica um bom espaço para isso. Cita alguns estudos, exemplos que indicariam que estímulos que passam batido pela nossa consciência podem, mesmo assim, influenciar o que a gente prefere ou até como a gente age. Tipo aquele exemplo famoso, né, que às vezes a gente ouve falar de pessoas que, depois de ler palavras sobre velhice sem perceber, começaram a andar mais devagar, é isso? Exatamente esse tipo de fenômeno. Ou, sei lá, a gente tender a gostar mais de uma coisa só porque já viu antes, mesmo sem se lembrar disso. O ponto crucial para o autor é que não só o nosso comportamento pode ser sutilmente moldado por essas informações meio invisíveis, mas que a gente também tem uma tendência danada a inventar motivos lógicos para decisões que, lá no fundo, foram emocionais e talvez até inconscientes. Ah, então a pessoa acha que escolheu o produto X porque é bom, mas na verdade foi um gatilho emocional que ela nem sacou. Essa é a ideia que o material apresenta. O livro até cita o neurologista Antônio Damasio para reforçar isso, dizendo que muitas vezes a gente não faz a menor ideia do que realmente disparou uma emoção na gente. O material até menciona de passagem o teste Brain Fingerprinting, como um exemplo de tecnologia que tentaria acessar essas respostas não conscientes, mostrando que existe esse interesse, né, nessa área de avaliação subliminar. Ok, então temos essa ideia de que somos influenciáveis por baixo dos panos, digamos assim, e os arquétipos seriam as ferramentas para isso. Mas o que exatamente são esses arquétipos para esse autor? Olha, eles são descritos de uma forma bem energética, eu diria, como energias primordiais, sabe? Ideias universais que se manifestam por meio de símbolos. E esses símbolos podem ser qualquer coisa. Formas, sons, gestos, cores, animais, até tipos de personalidade que a gente reconhece meio que instintivamente. A característica principal é que eles já viriam carregados com uma emoção específica. E como essa carga emocional vira química no cérebro, segundo ele? Qual o mecanismo? Através do que ele chama de neuroassociação. A ideia é que o nosso cérebro faz umas conexões automáticas. Viu o arquétipo? O cérebro libera os neurotransmissores que correspondem à emoção daquele símbolo. O livro lista vários, né? Dopamina para prazer, força à motivação, serotonina para calma, felicidade, endorfinas para bem-estar, alívio da dor. Menciona até acetilcolina, noradrenalina, GABA, cada um ligado a certos estados mentais e emocionais. Então, essa neuroassociação seria o jeito como, por exemplo, o sentimento de poder que uma águia transmite poderia ser ligado a um carro se eles aparecerem juntos várias vezes na propaganda. Seria isso? Exatamente. A premissa do autor é essa.
A emoção positiva e a resposta bioquímica que ele associa à águia, que ele liga muito a dopamina e ao poder, acabam sendo transferidas para o produto na cabeça do consumidor. É quase um condicionamento, tipo Pavlov, mas explicado com neurotransmissores e símbolos universais. E o livro faz umas conexões bem diretas entre certos arquétipos e sucesso na vida, né? Lembro de ter lido algo sobre associar dopamina ao arquétipo do macho alfa. Sim, o material é bem direto nisso. Sugere que alguns arquétipos são quase que obrigatórios para quem quer ter sucesso em áreas competitivas, justamente por ativarem essa neuroquímica ligada a domínio, assertividade, como a dopamina. A visão que ele apresenta é bem determinista, sabe? O símbolo certo ativa a química certa que leva ao comportamento que você quer. É quase um mapa. Símbolo leva à química que leva à ação. E aquela classificação dos arquétipos que o autor faz é bem forte também, né? Dividindo entre fortes positivos e fracos negativos. Muito forte. É uma divisão bem clara, sem meio termo. De um lado, arquétipos que o autor considera fortes positivos, que levariam a crescimento, prosperidade e saúde. Do outro, os fracos e negativos. Ele associa depressão, pobreza, doença. E ele dá exemplos bem concretos para cada lado. E quais seriam alguns exemplos desses que o livro chama de fracos ou negativos? Bom, o rato é um que ele pega pesado. Associa com doença, roubo, sujeira, autoestima lá embaixo. O pato é apresentado como símbolo do otário, sabe, da pessoa fraca que é enganada fácil. O crânio, ou a figura da morte, são ligadas a induzir autodestruição, passividade, depressão e até o elefante entrar nessa lista, associado a peso, lentidão, falta de agilidade e também depressão. Nossa, essa leitura do elefante... Interessante, porque em outras culturas ele tem outras conotações, né? E do lado positivo, os fortes, quais ele destaca? Aí entram os que o autor exalta mesmo. A águia ou o falcão são os campeões. Ligados a poder, prosperidade, visão ampla, autoestima elevadíssima. O livro realmente martela nessa conexão águia, dopamina, sucesso. O cavalo aparece como símbolo de autoconfiança, velocidade, independência, liberdade. A árvore representa vida, crescimento, abundância, conexão, família. O tigre, força bruta, ação, proteção, agressividade no bom sentido. E o sol, claro, como símbolo de luz, inteligência, poder central, energia vital. Essa classificação é bem taxativa. E o autor defende que usar esses símbolos ou ser exposto a eles tem um impacto real, mensurável, na vida das pessoas. Com certeza. Ele defende que isso não é só teoria, não. Dá o exemplo da decoração da casa. Se você tem quadros, esculturas, objetos com símbolos fracos ou negativos, isso estaria constantemente bombardeando os moradores com essa energia e bioquímica correspondente, afetando humor, saúde, resultado financeiro, tudo. Da mesma forma, a força do logotipo de uma empresa estaria diretamente ligada ao poder do arquétipo que ele consegue evocar. O livro chega a sugerir que o sucesso ou fracasso de uma marca pode depender, assim, crucialmente, da escolha arquetípica do logo dela. Isso amplia muito o campo de influência, né? Exatamente. Se a gente seguir essa linha, isso sugere que a gente está imerso num banho constante de influências simbólicas que estariam moldando o nosso estado interno e até nossas chances de sucesso sem a gente nem saber. Exatamente, essa é a implicação que o material apresenta. E a partir daí o livro começa a desdobrar isso numa variedade imensa de aplicações práticas. É onde a teoria encontra a suposta prática em larga escala. Então vamos entrar nessas aplicações. O marketing e a publicidade parecem ser o foco principal, certo? O livro descreve um uso bem intenso dessas técnicas. Ele chama de subliminares. Imagens escondidas em anúncios, sabe? Tipo, ele menciona crânios em cubos de gelo, ou a palavra sexo disfarçada em algum lugar, ou figuras formadas por outras coisas, tipo corpos de modelos que juntos formam um rosto ou uma palavra, e até inserção de imagens de genitais de forma quase imperceptível, para criar uma excitação que a pessoa associa ao produto sem saber por quê. Nossa, ele detalha isso desse jeito. E qual seria o objetivo dessas táticas mais chocantes, digamos? Escondidos, poderia induzir passividade, diminuir a resistência do consumidor.
Já a associação constante com o sexo, que ele diz ser feita através de formas fálicas, poses sugestivas, até simulação de orgasmos em comerciais de comida ou bebida, visaria explorar o desejo mais básico mesmo. O autor até liga isso com a hierarquia de Maslow, dizendo que a publicidade de massa mira no apelo sexual, porque seria um nível de necessidade da maior parte da classe média consumidora. Faz sentido dentro da lógica que ele apresenta. E fora da publicidade, onde mais o livro aponta o uso desses arquétipos? Cinema é outra área, né? Sim, e de forma bem enfática. O argumento é que Hollywood usaria arquétipos de maneira sistemática, consciente mesmo, para garantir o sucesso financeiro dos filmes. A ideia é que, ao usar arquétipos universais e histórias que seguem padrões que todo mundo reconhece, tipo A Jornada do Herói, que o Joseph Campbell descreveu, os cineastas conseguiriam meio que hackear o inconsciente coletivo e provocar as respostas emocionais que eles querem. Então, usar o arquétipo certo seria tipo uma fórmula para garantir bilheteria. É o que o material sugere, sim. Afirma que o risco financeiro de um filme seria mínimo se ele for construído em cima de arquétipos poderosos, porque a resposta emocional do público seria praticamente garantida. Filmes de terror usariam monstros arquetípicos, que tocam em medos primordiais. O livro até cita o exemplo do filme Alien, dizendo que o design da criatura teria sido baseado em material de sessões psiquiátricas do Stanislav Grof, explorando imagens bem lá do fundo do inconsciente. A ideia seria programar a reação do público para gerar lucro. Programar a reação do público. É uma afirmação bem forte essa. E na política, como isso se aplicaria? De forma muito parecida, segundo o livro. A ideia é que a imagem de um candidato pode ser construída ou desconstruída usando estrategicamente os arquétipos. Não se votaria tanto no candidato ou nas propostas racionais dele, mas sim no arquétipo que ele representa, ou que a campanha consegue colar nele. Cada detalhe da imagem pública. Os gestos, o tom de voz, a roupa, o olhar, tudo seria pensado para ativar respostas emocionais e bioquímicas específicas no eleitorado. O livro cita exemplos como associar a sigla de um partido a um gol num jogo de futebol, para criar uma neuroassociação positiva e automática. Ou, no ataque, usar imagens subliminares negativas, como a figura de ratos sobrepostas a vídeos de oponentes para gerar repulso inconsciente. Então, a campanha vira uma batalha de símbolos, onde tentam colar arquétipos fortes no próprio candidato e negativos nos adversários. Exatamente essa descrição. Uma guerra simbólica travada no campo das emoções e da neuroquímica do eleitor, onde a lógica e a razão teriam um papel secundário na decisão final do voto, né, de acordo com essa perspectiva do livro. É uma visão bem abrangente do poder dos arquétipos e o livro não para por aí. Ele estende isso para muitas outras áreas da vida, certo? Lembro daquela lista de neuro alguma coisa? Sim, a aplicação é bem generalizada no material. Ele fala em neuromotivação, que seria usar arquétipos para gerar motivação, disciplina interna, tipo ativando a dopamina conscientemente. Menciona neuroprosperidade, onde se usaria arquétipos ligados à riqueza, como Midas, Rei Salomão, ou símbolos como a águia e o ouro, para supostamente atrair abundância financeira, através da mudança de estado mental e bioquímico. Interessante. E nos relacionamentos, como entraria isso? Aí vem a neurorelacionamentos afetivos. A sugestão do livro é que daria para analisar os arquétipos dominantes em si e nos parceiros em potencial para achar compatibilidade. Usar símbolos e arquétipos específicos, talvez na decoração do quarto, em presentes, para manter a bioquímica da felicidade no relacionamento, estimulando serotonina, endorfinas. Até nos relacionamentos. E imagino que a lista continue, né? Continua. O livro menciona neurosexo, ligando neurotransmissores à satisfação sexual, neuroestratégia, argumentando que a qualidade de uma análise de negócios depende do estado emocional e bioquímico do analista, tipo níveis ótimos de dopamina e serotonina levariam a cenários mais precisos, aplicações em esportes para melhorar a performance com arquétipos de força, estratégias para corretores de imóveis, clínicas de estética, marketing pessoal, mídia, decoração, como a gente já
falou, até no treinamento e seleção de pessoal. Escolher funcionários com base nos arquétipos deles e para resolver problemas como acidentes de trabalho ou melhorar a oratória. A ideia é que quase tudo pode ser otimizado pelo manejo consciente dos arquétipos. Uau! É uma visão de mundo onde esses símbolos e a química cerebral que eles supostamente disparam são a chave para quase tudo, né? Do sucesso pessoal e profissional à felicidade nos relacionamentos. Essa é a mensagem central que percorre todas essas aplicações descritas no material, sim. A ideia de que o controle das emoções e, por consequência, dos resultados na vida seria não só possível, mas uma habilidade crucial, já praticada por alguns através da manipulação de arquétipos. O autor chega a descrever esse conhecimento como uma ferramenta de poder imenso, comparando o domínio disso ao de uma bomba atômica, capaz de gerar um sucesso estrondoso se usado certo ou um fracasso total se usado errado ou ignorado. Ele é bem categórico ao dizer que seria impossível competir com alguém que domina essa ferramenta sem dominar também. Então, recapitulando o que a gente explorou a partir do material do Hélio Couto, a tese central é que arquétipos, esses símbolos universais, teriam o poder de influenciar diretamente nossas emoções e comportamentos ao ativarem neurotransmissores específicos como dopamina, serotonina. Essa dinâmica seria a base de uma influência profunda, explorada consciente ou inconscientemente, no marketing, na publicidade, usando desde símbolos óbvios até técnicas subliminares, na política, no cinema e em inúmeras outras áreas. E a conclusão implícita é que sucesso, prosperidade, bem-estar poderiam ser quase que engenheirados através do manejo deliberado desses símbolos na vida pessoal e nos negócios. Exato. E essa nossa conversa sobre o material nos deixa com uma reflexão importante, né? Baseada justamente nos argumentos apresentados. Se a gente considerar essa possibilidade, levantada pelo livro, de que esses mecanismos inconscientes de influência são tão poderosos e tão espalhados, qual seria o nível real de consciência que as pessoas têm sobre as forças que podem estar moldando suas preferências, suas decisões e até seus sentimentos mais profundos? É uma pergunta que fica ecoando, né? Em um mundo tão saturado de mensagens visuais, sonoras, simbólicas, como essa consciência, ou a falta dela, impacta a nossa autonomia individual? Isso partindo da perspectiva que essa fonte nos apresentou hoje. Fica aí a provocação para, quem sabe, observar o mundo ao redor, os anúncios, os filmes, os logotipos das empresas, com um olhar talvez um pouco diferente depois dessa nossa análise. Quem sabe que padrões ou mensagens podem começar a saltar aos olhos.